quiserem. Deputado Mendonça. Poxa vida, eu nunca vi o PT tão nervoso no plenário. Calma, minha gente, calma. A eleição está um pouco distante, vamos discutir um assunto sério. Eu quero fazer um apelo ao presidente da Casa, esse assunto que foi pautado com apoio da esmagadora maioria dos líderes que compõem o colégio de líderes da Casa, deve merecer a deliberação na noite de hoje. Eu assisto realmente impressionado o fato do PT, o partido do governo, que reúne uma base de mais de 400 deputados, produzir algo inédito na história da Casa, uma obstrução daqueles que comandam o parlamento, que tem ampla maioria, mostrando que a estrutura de governo da presidente Dilma está desmoronando como um castelo de areia. Infelizmente, este é o fato. Está perdendo apoio político. Do ponto de vista de governo, é evidente e claro que é um desastre em qualquer área que você aprecie, na área da infraestrutura, notadamente a mais especialmente ligada à gerentona, vendida como gerentona presidente Dilma, é algo horroroso. Vejamos os números da Eletrobras. Uma empresa que valia mais de 30 bilhões de reais, hoje vale menos de 10 bilhões de reais. Está aí sem caixa para pagar os compromissos do dia a dia. Se a gente for avaliar a situação da Petrobras, é ainda mais crítica. Conseguiram quebrar uma empresa de petróleo, minha gente, desmoralizando a sentença secular de John Rockefeller, que disse no final do século XIX que a melhor empresa do mundo seria uma empresa de petróleo bem administrada. E a segunda melhor empresa do mundo seria uma empresa de petróleo mal administrada. O PT, o Partido dos Trabalhadores, literalmente colocou a Petrobras numa situação absurdamente calamitosa. Está aí, endividada, valendo menos de 50% do valor patrimonial, valendo menos do que a empresa de petróleo da Colômbia. Então, é algo que merece, sinceramente, um acompanhamento por parte do Parlamento brasileiro. A gente tem que acompanhar de perto o que está ocorrendo em termos de gestão dentro da Petrobras, acompanhar os seus investimentos. As denúncias não são de hoje. Há uma denúncia muito grave envolvendo a aquisição de uma refinaria de petróleo chamada em Pasadena, no Texas, que gerou um prejuízo da ordem de $1 bilhão. E agora, recentemente, ao contrário do que disse o líder do governo, não foi uma denúncia da oposição, não. É uma apuração que existe no Ministério Público Federal, vinculada ao governo da Holanda, envolvendo uma empresa que é fornecedora de serviços da Petrobras, a SBM. Esse inquérito está instaurado. E por que o Parlamento brasileiro não pode acompanhar? Por que o Parlamento brasileiro não pode fiscalizar, se essa é a missão essencial do parlamentar, acompanhar e fiscalizar os atos do Poder Executivo? Eu realmente não entendo o porquê do Partido dos Trabalhadores estar, desde o início da sessão de hoje, obstruindo uma comissão externa, algo simples, que seria composta ou será composta de membros da oposicionista e da bancada do governo. A gente pode sim reivindicar, solicitar o apoio do Ministério Público Federal para acompanhar as investigações, para atuar de forma paralela, que a gente vá a fundo e investigue as denúncias que foram veiculadas em jornais do mundo inteiro. Eu lamento muito, presidente, a atitude daqueles que compõem o Partido dos Trabalhadores, que tem desde o início da sessão, apesar de amplo apoio por parte do plenário e das lideranças que compõem esta casa, de obstruir a tentativa de acompanhar algo que interessa à sociedade brasileira. As consequências da má gestão e dos indícios de corrupção dentro da Petrobras são muito graves para toda a economia brasileira. Quebraram a empresa de petróleo, comprometeram a saúde financeira e espalharam uma situação crítica para outros ambientes da economia brasileira. Cito, por exemplo, o Proálcool, a indústria sucroalcooleira de Goiás, de São Paulo, de Pernambuco, de Alagoas.
Em São Paulo, para se ter uma ideia, tem 20 empresas. Obrigado, tchau. Senhor presidente, deputado Flaviano 20 Melo, empresas da área sucroalcooleira em processo de recuperação judicial. Por quê? Seguraram artificialmente o preço da gasolina, imaginando que se controla inflação a partir de preço administrado, porque se o preço fosse o do mercado, a inflação oficial já tinha batido 10%. E está aí a consequência de empresas, as consequências de empresas quebradas, falidas, e todo o setor energético do Brasil, ligado à produção de petróleo, de álcool, de energia, absolutamente comprometido. O legado da presidente Dilma Rousseff, que vai deixar o governo, se Deus quiser, ao final desse ano, será péssimo, de que foi indicada pela presidente Dilma, ou pelo presidente Lula, como uma ótima gestora, e vai deixar, infelizmente, o país numa situação bastante crítica. São essas minhas palavras, presidente. Deputado, não que sejam menos importantes. Um segundo encaminhamento. Ministério de Santos, no meu estado de São Paulo.